Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós estamos presenciando a graça de nós encontrarmos o que? Uma revelação de Deus sobre a sua família. O Diário Bíblico vai dizer assim: Deus nos revela essa verdade profunda sobre a natureza do reino de Deus. A família de Deus não se baseia nos laços sanguíneos, mas na obediência à vontade divina. Aqueles que fazem a vontade do Pai, que está no céu, são verdadeiramente irmãos, irmãs e mães de Jesus. Essa nova família transcende as barreiras sociais e culturais, unindo pessoas de diferentes origens em torno de um propósito comum: seguir a Cristo. Sejamos parte dessa família para não corrermos o risco de pertencer à família do diabo. Que esse ensinamento traga para nós. Então, nós temos aqui a família de Deus e um convite de Jesus. Vamos fazer parte dessa família? Como que eu vou fazer parte dessa família? Como que eu vou participar da família do Senhor? Sendo obediente à sua palavra, queridos irmãos. Então, para que tudo isso aconteça, nós precisamos fazer um exame de consciência. Eu estou sendo obediente à palavra de Deus? O que a palavra de Deus me pede? Como nós vimos, irmãos, os ensinamentos, nós precisamos no nosso dia a dia. É lá na essência, dentro da nossa casa, na nossa família. É no nosso agir desde o levantar. É no nosso agir desde o nosso proceder lá no nosso trabalho, na comunidade. Isso sim é você viver a obediência a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume em 2 os mandamentos. Se eu for obediente a esses 2 mandamentos, eu estou sendo obediente à palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E então eu vou tirar o meu tempo com Deus. Vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou vivenciar Deus, aquilo que Ele me pede. Então, e o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo, eu não vou roubar, não vou matar, não vou odiar, não vou xingar. Eu vou viver a graça que eu gostaria que eu fosse bem tratado. E assim, meu irmão, é uma paz muito grande dentro do coração. É o que o Senhor me mostrava hoje, que Ele derramaria muita paz no coração. Então, quando nós fazemos parte da família de Deus, nós ingressamos nesse reino de Deus, nesse caminhar com Jesus, sendo filho adotivo do nosso Senhor, através da presença de Jesus. Quando nós nos unimos a Ele, nós nos tornamos filhos de Deus. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, eu desejo fazer parte da tua família. Diante de todas as situações adversas, que eu desobedeço, que eu não sou fiel, eu peço que o teu Espírito Santo, neste momento, venha em auxílio com gemidos inefáveis, venha tirando do meu coração, Senhor, todas as situações que não permite que eu seja teu filho, aquilo que me faz ser desobediente. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Sabe, irmãos, a primeira coisa quando eu comecei a orar, me veio os desejos da carne. Está tirando a desobediência a Deus. Então, se eu viver segundo os desejos da carne, eu não vou viver segundo o Espírito. Então, se eu quiser viver os desejos da carne, a carne, o sanguíneo, eu vou deixar de lado os desejos do Espírito, que é a vontade de Deus, que é viver a graça, que é viver a compaixão, que é viver a misericórdia, que é viver a benevolência, que é viver a caridade, que é viver a graça que Deus nos dá no dia a dia, no cotidiano, na convivência do amor.
eu começo a adulterar, eu começo a viver bebedeiras, orgias, e quem viver isso não herdará o reino de Deus. Se eu não me engano, em Gálatas 5, se eu não me engano, eu vou tentar procurar aqui, me veio essa passagem bíblica, né? Onde que é falado isso: se eu viver segundo os desejos da carne, eu não vou viver segundo os desejos do Espírito. Gálatas 5, se eu não me engano. Coríntios. Então, assim, depois de Coríntios vem Gálatas. Eu preciso renunciar aos desejos da carne para viver segundo os desejos do Espírito. Se Deus coloca isso para nós hoje, que a gente possa viver, né, no nosso coração. No versículo 17, Gálatas 5:17. Porque os desejos da carne se opõem ao Espírito, e esses da carne, pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar de guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Já vai dizer aqui para nós: se vivemos segundo o Espírito, andaremos também de acordo com o Espírito. Então, que é o que? Ao contrário, é os frutos do Espírito: é caridade, alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra esses não há lei, pois quem são de Jesus Cristo crucificam a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, finalizando esse nosso momento de oração, onde que o Senhor nos apresentou a obediência a Deus. Se eu estou vivendo algo que eu falei aqui em Gálatas 5:17, depois você vai ler e vai meditar. Simplesmente renuncie. Fala assim: Senhor, eu não quero mais viver isso. Eu quero viver na Tua graça, na Tua paz. Às vezes, irmão, a gente não percebe, mas quando nós deixamos os desejos da carne tomar conta de nós, nós não conseguimos andar segundo o Espírito. E isso tira a nossa paz. Eu faço isso como experiência própria. Eu vivia em bebedeiras, eu vivia com o meu refúgio nas drogas, no álcool, e tudo isso era um inferno na minha família. Tirava a paz da minha casa. A partir do momento que eu encontrei em Jesus o meu consolo, a minha vida, o amor que eu buscava preencher dentro do meu coração, os desejos da carne eu fui deixando de lado. E muitas coisas, irmão, eu deixei para trás. Deixei mesmo, eu renunciei. Muitas coisas que a gente faz escondido, né? Que a gente faz pensando que ninguém está vendo. Tudo isso a gente tem que ir purificando o nosso coração e deixando Deus agir. E que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça para fazermos parte da família de Deus. É preciso que nós andemos pela porta estreita. Jesus disse: a porta do maligno é grande. Então fazer parte da família do diabo é bem facinho. É só você deixar se conduzir pelo mundo. Mas você quer ser conduzido pela família de Deus, tem que ser obediente a Deus e não viver segundo os desejos da carne, mas sim segundo os desejos do Espírito Santo de Deus, que nos conduz para viver o amor, para viver a convivência e herdar o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Então, o que o texto me leva a um novo olhar a partir da palavra? Eu quero fazer parte da família de Deus. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ser obediente à sua voz. E assim a gente finaliza esse momento. Queridos irmãos, eu estou fazendo 2 lives do Café com Jesus e 2 lives do Evangelho, porque amanhã eu estou retornando aqui de Ribeirão Preto com meu filho. Ele veio para os jogos e amanhã de madrugada eu vou estar na estrada. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer a segunda live, que é a live do Evangelho de amanhã, que eu falo que é uma continuação desse Evangelho de hoje. Amém? Então hoje esse Evangelho é do dia de hoje, no dia 21. Amanhã é do dia 22, eu vou estar fazendo agora, daqui a pouquinho. Irmãos, é uma continuação do que nós ouvimos aqui hoje. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou deixar para rezar um Pai Nosso, 3 Ave Maria, após a segunda live. Que Deus abençoe a todos. Mas pode rezar nesse dia de hoje o Pai Nosso e 3 Ave Maria. Um grande abraço. Que Deus abençoe.